Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite a todos. Estou vendo gente aqui que eu nunca vi. Olha que bom. Gente de São Pedro. A gente substituir é muito difícil. Melhor quando a gente já está programado, que nem eu estou para a semana que vem, com a palestra Construindo a Fé em Nossos Corações. Porque a gente se prepara de longa data. Mas essas substituições ocorrem. E comigo costuma ocorrer com uma certa frequência. Porque ainda na quarta-feira, terça-feira, eu estava aqui com o Márcio, e Márcio disse, olha, eu aconselho você a fazer a palestra, a preparar a palestra, porque pode ser que você tenha que substituir. Eu espero que ele me deseje vida longa daqui para frente, porque as coisas que ele fala costumam dar certo. Há 2 anos eu também tive que substituir um companheiro aqui nessa casa. Eu vim para assistir a palestra também no final, no encerramento do mês espírita, já estava sentado ali para assistir, e naquela oportunidade eu tive que entrar sem um papelzinho, sem uma colinha, porque a gente, por mais que estude, sempre traz, sabe? Ninguém é de ferro, né? A mente passou dos 25, começa a esquecer as coisas. E hoje eu estou substituindo uma companheira chamada Eridineia. Né? Eridineia é o nome dela? Eu nem tive o prazer de conhecê-la. Eridineia. Então hoje não sou eu, é Eridineia que está aqui, para falar de um assunto que é livro, principalmente um livro da maior importância para nós, né, espíritas, e não só para nós espíritas, como veremos no decorrer do nosso estudo. É um livro que foi muito importante para a história da humanidade, e continuará sendo ainda, porque ele serve para todos os tempos e todos os povos. Quando falamos em livro, eu, por exemplo, sou suspeito em falar, porque eu tenho uma certa amizade pelos meus livros, um certo ciúme. Não deveria ter, né? Mas meus livros são assim, cheios de anotações, todo rabiscadinho. E às vezes lá na nossa casa temos 2 exemplares, um da minha esposa e um meu, porque não dá para a gente dividir, que eu tenho a mania de rabiscar mesmo, né? Botar minhas anotações. E o livro sobre o qual falaremos é este aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Livros. Evangelho nos remete, né, a escrituras de longa data, atribuído à espiritualidade superior. As antigas escrituras, muito importantes para a humanidade. E há pouco, vendo um filme em casa, eu via uma ficção, logicamente, um filme futurista, na qual a humanidade estava tinha se destruído quase toda, havia algumas pessoas só que sobreviveram, e um guardava seu maior tesouro, que era a Bíblia. E ele achava que aquela Bíblia, aquele livro, teria um certo poder sobre as pessoas, pois quem dispusesse daqueles conhecimentos daquele livro, poderia dominar os outros que certamente não tinham esse conhecimento. Esse filme chama-se O Livro de Eli, mas não é nada religioso, não é uma ficção, mas mostra ali que muitas vezes nós nos apegamos aos livros meramente, à parte física do livro. E não são raras as ocasiões em que a gente visita a casa dos nossos amigos, nossos familiares mesmos, e é um hábito que se deixe, geralmente, uma Bíblia aberta, né, sobre a mesa, ou sobre alguma parte da casa. E uma vez questionando uma pessoa dessa que perguntou, eu perguntei, mas para que deixar aberta? Você abre como? Você vai lendo sequencialmente?
Não, a gente abre aleatoriamente e aquilo ali é para emanar boas energias para o nosso ambiente. Como se fosse o livro físico responsável pelas boas energias. Também, se nós pegarmos qualquer livro, em especial a Bíblia, em especial o Antigo Testamento, que é o que eu costumo usar para isso, e é um hábito dos nossos irmãos, ou de muita gente, a gente vê isso por aí, até mesmo entre nós espíritos, estou com um problema hoje, então vou abrir aleatoriamente, vou correr o dedo aqui, e sendo a Bíblia, você se depara geralmente com um versículo, pois ela é toda dividida em versículos. Certa vez nos conta Severino Celestino, de que ele, num atendimento fraterno, contou que chegou a ele um irmão com ideias suicidas. E ele foi até, obrigado, querido, até o seu líder religioso na sua igreja, e este o recomendou esta técnica. Ora, meu filho, ele com ideias suicidas, pois seu irmão havia se suicidado, e ele estava perturbado com aquilo, queria encontrar com o irmão, estava prestes a se suicidar, porque achava que iria encontrar o irmão no plano espiritual nesta situação. Então, o líder religioso o orientou, você corra o dedo sobre a Bíblia, pare num versículo e leia só aquele versículo, aquilo é o suficiente para você. Ele contou desesperado que assim mesmo fez, e estava lá na parábola do bom samaritano, parou no versículo, se não me engano, 37, e lá estava escrito, vá e faça o mesmo. Era o versículo 37. Então, não dá para pegarmos um livro e pegar um trechinho e achar que daquele único trecho vamos extrair algum ensinamento bom para nós. Nós temos que entender o contexto da obra, entender a obra como um todo. Não adianta também a gente analisar uma parte sem analisar o conjunto, porque a parte sem o conjunto ela é vaga. Exemplo, se eu encontro ali uma roda, um pneu, eu posso imaginar 1000 coisas acerca daquela roda, daquele pneu. Ele pode estar equipando um carro, pode ser um pneu de uma charrete, pode ser um pneu de um carrinho desses que empurram na rua para recolher ferro velho, ou pode ser simplesmente uma brincadeira de criança, um simples pneu que ali ficou, ou algo que alguém perdeu. Eu não vou imaginar 1000 coisas, vou tecer 1000 ideias acerca daquele objeto, sem contudo entender o conjunto. Mas se eu vir esse pneu equipando um carro, aí eu certamente saberei o contexto daquele pneu. Aquele pneu é um pneu de um automóvel. Da mesma parte, nós não podemos entender o Evangelho segundo o Espiritismo analisando esta obra somente, isoladamente. Nós temos que entender no conjunto, pois ela nasceu de uma parte de O Livro dos Espíritos. O que veremos no decorrer do nosso estudo? Qual a importância deste Evangelho? Qual é o Evangelho? Este aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. O que mudou a partir dele em 150 anos da sua existência, né? Qual foi o papel do codificador Allan Kardec nessa história? Como o Evangelho segundo o Espiritismo pode mudar a nossa vida? Porque esse é o nosso objetivo, né? Então, vamos terminar com esse tópico. Começamos com uma promessa. E quem a fez? Jesus a fez. E através de João,
essa promessa nos chega. Isso também está no capítulo Cristo Consolador, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos foi dito. Notemos que Jesus promete enviar outro Consolador. Ele não promete enviar um Consolador, uma vez que ele mesmo veio para consolar, né? Promete enviar outro, mas que não seria personificado. Ele seria impessoal, né? Porque nós não poderíamos vê-lo, não poderíamos tocá-lo, né? Ele era espiritual e ficaria conosco para todo o tempo. Com qual objetivo? O objetivo de nos ensinar coisas novas, mas relembrar as coisas que Jesus nos ensinou. Isso está no Evangelho de João, né? E também no Cristo Consolador, o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo. Como começou a codificação da doutrina? Fazia-se brincadeiras com as famosas mesas girantes, né? Eram mesinhas, reuniões sociais, né? Não era só o povo do Brasil que era alegre, os franceses também gostavam de se reunir. Na época não tinha outro divertimento, não tinha internet, né? Não tinha o que fazer, era música, né? Em sarau. E também as reuniões com esses fins de divertimento, baseados em perguntas que se fazia aos espíritos. Reuniam moças, rapazes, senhores, senhoras, em torno de pequenas mesas. Colocando as mãos sobre esta mesa, faziam perguntas filosóficas, profundas, assim como, por exemplo, eu vou casar este ano? Com quem fulano vai casar? Quando chegará meu príncipe encantado? Como as respostas só podiam ser dadas por batidas da mesa ou por movimentos da mesa, logicamente as respostas eram sim e não. Era coisa muito vaga. Kardec foi convidado a ir até lá. Na época não se chamava ainda Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Já conhecido, com obras publicadas na área da ciência, na área da filosofia, na área da educação, uma pessoa de muito respeito no meio científico. Foi convidado e relutou, não quis ir, mas não queria desagradar o amigo que o convidou, foi até lá e assistiu, né, mas como cético. Mas começou a ver que, apesar das perguntas serem fúteis e as respostas não mais profundas, atrás daqueles fenômenos inteligentes deveria estar mentes inteligentes, porque para produzir um fenômeno inteligente há de se ter uma mente inteligente. Elaborou, ele que era um estudioso da metodologia científica, elaborou um roteirinho de perguntas e levou para lá, perguntou se poderia fazer aquelas perguntas. Passou a frequentar e fazer determinadas perguntas com mais profundidade. Nesse meio tempo, o método de comunicação também evoluiu. Já não se usava muito mais as mesinhas para responder sim e não. Costumava-se usar uma cestinha, tipo essas cestinhas de fruta, de vime que se tem em casa, com um lápisinho amarrado na ponta. Os médiuns colocavam as mãos em uma das bordas da cesta e o lápis na outra ponta escrevia, né, sobre uma folha que era colocada estrategicamente sobre a mesa, né? Eram letras não muito bem desenhadas,
mas já dava para expressar uma maneira melhor de se comunicar. Então Kardec pôde fazer perguntas mais profundas. Ele, que era poliglota, inclusive fez perguntas em diversas línguas. Contam, que ele se correspondia com o primeiro centro espírita implantado na Bahia em português, né? Você vê que o homem falava muitos idiomas, uma pessoa culta. E por que tinha que ser alguém do nível de Allan Kardec? Não poderia ser simplesmente alguém poliglota, porque tem muitos poliglotas que são, em tese, né, não muito inteligentes, para não chamá-los de idiotas, né, não beirar a idiotia, mas falam diversas línguas, mas não tem profundidade. Não poderia ser alguém assim? Não. Havia de ser alguém com respeito no meio científico. Mas por quê? Vamos entender esse contexto. A França estava numa época de materialismo, né, declarado, negação total, inclusive negação em muitos segmentos, negação de Deus, negação de uma força que não fosse a força do ser humano, a mente do ser humano. Um mundo materialista surgido ali no pós-iluminismo, né, onde com as publicações das enciclopédias, né, e o recuo do poderio das religiões ortodoxas, então esse nicho, né, se desenvolveu e os intelectuais dominavam. E Kardec era um desses intelectuais. Então, para conseguir respeito no meio científico, tinha que ser um cientista. Lá foi Kardec, foi convencido, elaborou essa metodologia, teve o auxílio de vários espíritos, inclusive o espírito de verdade, segundo alguns era o seu mentor espiritual, não só o coordenador da codificação, e elaborou o livro dos Espíritos. Esse livro dos Espíritos, a primeira edição era mais simples, 512 perguntas, se não me engano. E depois ele dobrou de tamanho. O que nós conhecemos hoje é praticamente baseado da terceira edição para cá. Mas o fato é que, depois da publicação do Livro dos Espíritos, Kardec conseguiu um feito. Ele passou a ser repudiado no meio científico. Ninguém queria conversa com Kardec porque achavam que ele estava louco, ele estava dando aso a pensamentos, a ideias que não eram comuns naquele meio em que ele frequentava e onde ele praticamente ganhou sua vida, desenvolveu a sua vida profissional. Mas ele precisava aprofundar-se nesse meio científico para dar uma resposta convincente para os seus colegas. E então a espiritualidade mais uma vez coordenou um segundo livro, que nasceu em 1861, tendo nascido o primeiro Livro dos Espíritos em 1857. Foi este o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, que tratava de uma maneira técnica, abordava de uma maneira racional a maneira com a qual os espíritos se comunicavam com os encarnados, a maneira como qual os mortos falavam com os vivos, que é um livro do meu amigo Gelson, né? Como os mortos falam com os vivos. Mas ali no Livro dos Médiuns, com inquestionável a maneira, analisando não dava para questionar. Mas isso trouxe mais constrangimento. Por quê? Porque o movimento espírita começava a se desenvolver, começava a acontecer aquelas manifestações que antes era para assustar, para despertar o interesse, né? Como as irmãs Fox, né, no fenômeno de Hydesville, nos Estados Unidos, outros que havia na França, outros que havia na Inglaterra, enfim, em todos os lugares ocorriam fenômenos. Nesta época, algumas pessoas, alguns mágicos, alguns prestidigitadores, ilusionistas, começaram a fazer exibições em nome do espiritismo.
Alguns até eram médiuns de fato e tiveram sua mediunidade investigada, não só por Allan Kardec, como também por outros estudiosos, como Arthur Conan Doyle, como... Vou lembrar de outro. Falhou, tá vendo? Falei que depois dos 25 era terrível. Vou aqui na água, essa água é uma maravilha. Havia, inclusive, Daniel Douglas Home, conhecido como o médium voador. Ele praticava levitação e outros fenômenos mediúnicos. Ninguém conseguiu nunca contestar. Mas o fato é que após a primeira edição do Livro dos Médiuns, alguns desses médiuns que, independentes do movimento espíritas, começaram a usar o conhecimento que ali havia para aprimorar as suas técnicas. E este cavalheiro, embora tivesse um princípio de nunca aceitar pagamento pelas suas exibições, ele não aceitava pagamento em contrato, mas aceitava as doações, né? E doações estas muito generosas, porque ele dizia que não queria aceitar pagamento, porque se aceitasse um pagamento oficial, seria ele tratado como um empregado. E se ele recebesse doações, ia ser tratado como igual, e ele que antes não tinha poder aquisitivo, não era aceito na sociedade, né, na aristocracia, passou então a ser aceito, né, no meio dos aristocratas e a gozar de muito prestígio. Gozando de tanto prestígio, esse senhor resolve, foi até preso, né, e processado, porque alega essa senhora, uma senhora já viúva, com quem ele se casara, disse que foi iludida por ele, e ela doou uma generosa soma para esse cavalheiro, e esse cavalheiro foi obrigado a devolver, e além da devolução, ainda perdeu muito dinheiro para o fisco. Foi preso, e aí por diante. Quando saiu, tinha uma romaria de pessoas esperando por ele, mas ele não mais aceitava dinheiro. Passou a aceitar somente joias, porque as joias tinham uma tributação diferente no meio, né, na França. Então, Kardec, vendo essas histórias que aconteciam, inclusive estudou esse senhor e o menciona tanto no Livro dos Espíritos, G.G. Home, como em a Gênese, também menciona G.G. Home, são as iniciais do nome dele. Estudou e viu que tinha que fazer mais, tinha que colocar uma parte moral. E essa parte moral foi adicionada ainda no Livro dos Médiuns, e a gente tem, hoje em dia, as nossas traduções baseiam-se também da terceira edição para cá. Também de O Livro dos Espíritos, das Leis Morais, nasceu o Evangelho segundo o Espiritismo. E por que nasceu? Nasceu também da necessidade de moralizar a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, veremos até um pouquinho mais à frente, era encarada como uma coisa muito científica. Então, tinha que dar mais moralidade, e isso estava sendo reclamado pela sociedade, pelos religiosos, né, que achavam que a doutrina espírita se distanciava do meio religioso. E Kardec teve, né, não teve, ele foi induzido, isso já partiu de um plano superior, partiu da espiritualidade, induzido das leis morais que constam no Livro dos Espíritos, ele escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Passarei muito rapidamente nas outras, né? Das esperanças e consolações, né, nasceu o céu e o inferno. Das causas primárias do mundo espírita, de parte das leis morais, nasceu a Gênese, né? E também um outro livro que não nasceu nessa cronologia aí, ele nasceu nesse meio, entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que é O que é o Espiritismo. Um livrinho mais fininho, muito bom de se ler, que na época era necessário para que aquele povo, né, se esclarecesse um pouco mais e tivesse condição
de preparar para o que viria dali para frente, que é a publicação de toda essa codificação. O livro dos médiuns, ele trata, como já dissemos, da comunicação com os espíritos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, trata de regras de vida, regras de convivências, regras sociais, coisas que Jesus fez na Terra. Jesus não veio para a Terra para ensinar coisas do céu, ele ensinou coisas da convivência, de modo que o ser humano tivesse condição de crescer e, por si só, melhorar. O céu e o inferno já nos traz a revelação do mundo após a morte, né? Nos trazendo ainda, esclarecendo mais ainda, porque isso já estava no livro dos Espíritos, de que depois da morte a gente continua com uma vida quase que é a mesma vida que a gente tinha encarnado. Contudo, essa vida com muito mais visão, pois nossos sentidos são muito mais ampliados. A Gênesis já nos traz informações também científicas e também filosóficas acerca da nossa origem, da nossa destinação aqui na Terra, do nosso real objetivo da vida terrena e da vida futura. Mas nós nos centraremos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual foi a necessidade? Reforçar a parte moral do homem, né? Já falamos aqui dos médiuns que se transviaram, né? Do que usavam mal sua mediunidade. Também houve um outro apelo que eu não mencionei intencionalmente, que era o apelo de espíritos ligados à religiões, especialmente a religião católica. Mas que espíritos eram esses? Espíritos que participaram da codificação, né? Que auxiliaram ao desenvolvimento do livro dos Espíritos e também do livro dos Médiuns, que foi o segundo livro. E traziam mensagens, algumas delas não se encaixavam no contexto do livro dos Médiuns. Então tinha que dar uma destinação para aquelas mensagens, né? Havia o apelo deles, um apelo religioso, haja vista que eles transitaram no campo religioso, foi onde eles se desenvolveram como homens, foi na seara religiosa. Então São Luís foi um desses exemplos, né? São Luís, que em vida foi rei da França, mas dizem que ele era uma pessoa honestíssima, né? E no movimento católico ele era imparcial, contam a respeito dele, uma pessoa que praticava caridade. São Luís clamava por ter mais ensinamentos religiosos na doutrina espírita. Santo Agostinho foi outro ligado à Igreja Católica. São Vicente de Paulo, São Francisco de Assis, Erasto, que foi discípulo de Paulo de Tarso, mencionado na sua segunda carta a Coríntios, mencionado em Atos dos Apóstolos, mencionado muito na obra também, nas obras acessórias do Espiritismo, né? E na própria codificação. Erasto também pedia para que fosse introduzida a religiosidade no Espiritismo. A questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Olha, isso já estava lá no Livro dos Espíritos. E eles respondem a resposta mais curta que há no Livro dos Espíritos: Jesus, né? Ponto. Não tinha outra resposta, Jesus. E nos comentários de Kardec, eu destaquei esse trechinho aqui. Sendo ele, Jesus, né, o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava, ligando Jesus à divindade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Por ele ser um espírito elevadíssimo, né, ele era o Espírito Divino, né, ele compactuava, ele tinha um nível que nós não tínhamos. Nós vamos um dia alcançar, nós estamos evoluindo, mas Jesus era um espírito realmente, né, superior. E das leis morais que tem no Livro dos Espíritos, né,
foram utilizadas essas leis, que são em número de 10, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, tem ali as questões, mas não convém a gente mencionar. Lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, né? Então, isso, e a lei de justiça, amor e caridade, para completar as 10 leis, né, morais. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, na terceira parte. Então, Jesus extraiu coisas do Evangelho, do Novo Testamento, e extraiu coisas daqui. Mas o que ele extraiu do Novo Testamento? Vamos ver os evangelhos canônicos. Canônicos por quê? Escolhidos pelo cânone, foram evangelhos e foram selecionados em meio a um monte de escritos que tinha, aproveitaram 4, né? Desses 4 canônicos, tem 3 sinóticos, que são basicamente parecidíssimos, e tem o de João, que foge um pouquinho a esses 3, né? Mas, desses evangelhos, a primeira parte trata dos atos comuns do Cristo. A segunda parte trata dos milagres. A terceira parte trata das predições. A quarta parte trata das palavras tomadas pela igreja para gerar seus fundamentos e dogmas, né? Dogmas religiosos. E a parte quinta trata do ensino moral do Cristo. O que eram esses ensinos morais? A gente já falou, mas repetimos porque é muito bom a gente fixar isso. Jesus não veio para ensinar nada futurista. Até em todas as suas parábolas, que foram histórias de fundo moral que ele nos contou, ele nos deu lições de vida, lições que poderíamos pegar, e aquele povo daquela época podia, nós hoje também podemos, pegar essas lições e aplicar no seu dia a dia. Lições de convivência em família, lições de conviver com alguém que nos agride, lições de conviver com alguém que nos explora economicamente, lições sobre patrões que não eram muito corretos com seus empregados, lições sobre os cobradores de impostos e a importância dos impostos, lições sobre a caridade, enfim, lições para o dia a dia. Os ensinamentos morais do Cristo eram isso. Terreno onde todos os cultos podem reunir-se é esse terreno do ensinamento moral, quaisquer que sejam as crenças, porque o que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo pode ser lido em qualquer lugar. Você pode chegar numa reunião com seus familiares que não são espíritas e ler um trecho daqui, que isso não vai ferir a ninguém. São lições colocadas aqui de modo que pudessem ser atemporais e também servir para qualquer tipo de crença. Jamais se constitui matéria de disputa religiosa, né? O que está ali na parte de ensino moral. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Então ele trata ali mesmo de relações sociais e trata de justiça, pois nós tendemos a ver a justiça ainda com uma visão muito egoísta, pensando no nosso pirão primeiro, quando na realidade nós deveríamos ver com uma visão mais global, onde estamos inseridos num contexto. Isoladamente nós não somos ninguém, e Jesus sabia muito bem disso, né? Veio para nos trazer exatamente essas lições. Um roteiro infalível para a felicidade vindoura. Não tratava somente da felicidade possível na Terra. Era um roteiro, porque se a gente seguisse a felicidade possível na Terra, a gente ganharia bagagem para conseguir a felicidade na vida futura. A mudança de paradigma com Jesus foi total. Quando, por exemplo, Moisés, que foi a primeira revelação, né? Trata sobre respeitar, amar e respeitar pai e mãe. Qual é a promessa? Amar e respeitar pais e mães para herdarem a terra que o Senhor Deus vos prometeu, né? Então, a recompensa para aquele povo, eles entendiam as coisas materiais, a recompensa era material, era terra. No entanto, com Jesus já recomendou também que amássemos pai e mãe, nossos familiares,
mas já nos falava de uma recompensa vindoura. Meu reino não é desse mundo. Os outros prometiam anteriormente reinos mundanos, mas ele prometia um reino que não era desse mundo, né? Então a felicidade vindoura foi abordada por Jesus. Kardec baseou-se na Bíblia de Saci, não era o Saci Pererê não, gente, era o Saci lá da França, que era um tradutor famosíssimo, né? E chama-se inclusive Bíblia de Saci. Tradução francesa de 1667 a 1996. Não se tem uma ideia precisa, mas é uma tradução francesa, né, da Bíblia. As edições do Livro dos Espíritos, eu olhei isso aí, eu achei legal, mas é a 7ª edição, essa aí. A primeira a gente não tem ideia. Mas as primeiras edições, gente, não tinha essas gráficas a laser. Hoje você pensa aqui, já sai o livro pronto lá de lá. Não era assim não, era tudo na mão. Até a tipografia era coisa complicada. Para vocês terem uma ideia, a primeira edição do Livro dos Espíritos foram 60 exemplares. Hoje em dia, 60 exemplares, uma professora tirana manda um aluno escrever, né? 60 exemplares. Mas na época, a produção do livro, a primeira edição do Livro dos Espíritos foram 60 exemplares, né? Para vocês terem uma ideia. Então, aqui está a 7ª edição do Evangelho segundo o Espiritismo, edição francesa. Nós temos várias edições no Brasil. Coloquei aqui aquela primeira capinha de cima, né? Da FEB, né? Que é a clássica da FEB, que eu tenho até com a molinha que eu botei, porque ela já está toda desmilinguida, né? Mas a gente pega um carinho especial pelo livro, e especialmente por esses livros que a gente coloca anotações, que a gente vê no dia a dia. Eu tenho outros, eu tenho este aqui, mas o que eu gosto mesmo é aquelezinho que está todo desfolhado, né? Outras edições, eu tenho um carinho especial por essa em amarelo que está aí, né? De Herculano Pires, tradução de Herculano Pires, que eu acho exemplar, né? Gosto também bastante, né? E falando de livro velho, vocês terem uma ideia como isso é importante, faltam 15 minutos, né, de janeiro? Jesus do céu. Mas eu vou contar assim mesmo. Não. Livro velho, às vezes a gente ganha um livro novo, mas não abre mão do velho, né? Quer ficar com um livrinho velho a vida inteira. Tem uma amiga nossa, que numa reunião pública, uma reunião fechada que nós frequentamos, ela às vezes custava achar as coisas no seu livrinho tão velhinho, né? Seu evangelho, porque aquele evangelho já estava soltando folha, às vezes a folha caía para lá, caía para cá, não estava na ordem correta, e ela se atrapalhava um pouco ali, né? Tanto que nós apelidamos até o livrinho de Evangelho, em vez de Evangelho. Aí, um companheiro nosso deu para ela uma edição dessa aqui, foi uma edição comemorativa, novinha, e ela tentou usar umas 2 vezes, mas depois não parece que não se adaptou muito, passou a usar o evangelho velhinho dela. Eu entendo perfeitamente isso, né? Porque eu também sou assim, eu gosto de usar o livro que eu estou acostumado, né? O livro que eu estou acostumado. Então, podemos escolher quaisquer edições, os ensinamentos que ali estão são os mesmos. E não é para ficar aberto nas nossas casas, não. É para a gente pegar e usar, estudar, ler, levar esse evangelho para as nossas casas é de suma importância. Antes do evangelho, como é que era o espiritismo, né? O conceito do movimento espírita antes do evangelho segundo o espiritismo. O espiritismo era visto unicamente como coisa filosófica, né? Tinha fundamento filosófico, mas com base sólida científica, com alguma consequência religiosa, né? Tinha consequência religiosa porque o próprio Livro dos Espíritos trata de Deus, trata da relação né, com a espiritualidade após a morte, enfim. E o Livro dos Médiuns trata também de Deus, trata da relação com os espíritos, nós encarnados e eles desencarnados, né? Então, consequência religiosa sempre houve. Mas quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado, isso causou espanto em algumas pessoas ligadas ao Espiritismo, algumas pessoas ligadas diretamente a Kardec, porque estas pessoas, sendo elas cientistas, lembrei o nome do outro, William Crookes, eu não falei que essa água demora um pouquinho, mas faz efeito. Né? Sendo eles cientistas,
Né? Quando eu falei cientista, lembrei de William Crookes, que também era um cientista. Sendo ele cientista, eles achavam estranho ter a religião ali tomando foco. Mas como ficou depois da religião? Depois do Evangelho segundo o Espiritismo, passou a ser vista como um tripé, mais consolidado como esse tripé: filosofia, ciência e religião. Por isso, queridos irmãos, eu posso afirmar isso, eu mesmo afirmo. Não adianta nada a gente se fixar somente no Evangelho segundo o Espiritismo, como se fosse esse o nosso grande Salvador, o nosso Consolador para todos os males. Porque, na realidade, essas obras todas se complementam. A filosofia nos explica, por exemplo, o porquê do sofrimento, as causas das nossas aflições, por que estamos aqui, né? O motivo, né, da existencial do ser humano. A ciência nos traz bases sólidas, nos solicita que raciocinemos, porque a fé expressa aqui, sem raciocínio, ela de nada serve. A fé cega, ela não serve porque mais cedo ou mais tarde, nos conta o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que é verdade na sombra tem que ser também verdade no claro, né? O que foi verdade na sombra, o que nós tivemos que acreditar por um conceito, quando a ciência evolui e nós, né, clareamos nosso pensamento, essa verdade, se ela for fundamentada em fatos, né, racionais, essa verdade persiste. Ora, quanta verdade nós já tivemos que mudar o conceito, né? O Espiritismo mesmo muda seus conceitos, né? Está autorizado a mudar os seus conceitos. Tanto que Kardec, ao perguntar aos espíritos, caso haja alguma contradição entre a ciência e o Espiritismo, com quem devemos ficar, eles respondem que devemos adotar a ciência, porque o entendimento do ser humano vai evoluindo, nossa capacidade de apreender, ela vai melhorando, nossa capacidade cognitiva vai melhorando através dos tempos, né? Então, o que nós lemos hoje, as ideias que nós temos hoje, as decisões que nós tomamos hoje, elas certamente são melhores do que as decisões que nós tomávamos quando tínhamos lá os nossos 25 anos, 20 de idade. Porque nós amadurecemos, nós aprendemos, e esse aprendizado é cumulativo, né? A gente aprende e não desaprende. O que a gente aprende moralmente, a gente não retrograda. Então a ciência é de suma importância. E a religião também é. Ora, o Espiritismo teria se desenvolvido no Brasil como se desenvolveu, né? Não fosse o aspecto religioso do Espiritismo? Pouco provável, pouco provável. Muitos costumam até tecer crítica a Emmanuel e a outros autores muito voltados à parte religiosa, né? Porque eles transitaram em outras religiões, né? Foram ligados a outras religiões, mas teve a sua importância, porque através daquele linguajar, através daquela maneira de se comunicar, foi possível fazer com que aqueles que leram primeiramente aquelas obras tivessem condição de se aprofundar na codificação espírita e despertar o interesse para a mesma. E volto a questionar, nós mesmos, em quantas religiões já transitamos? Quantas vezes fomos católicos, quantas vezes fomos protestantes, quantas vezes, sei lá, talvez não tivéssemos religião nenhuma, ou desposássemos uma religião não cristã, né? Adotássemos aí uma religião não cristã, muitas vezes, possivelmente, porque nós já encarnamos várias e várias vezes, e o Espiritismo só tem 156 anos, né? 57? Tá vendo? Olha só. Deixa eu contar, hein? Ainda bem, isso é muito conservada com aquela água, né, lá de Campos. Aquilo é uma maravilha. As religiões, o que mudou, como se comportam as religiões? Por que foi necessário a introdução de o Evangelho segundo o Espiritismo e a fundamentação do aspecto religioso
dentro da doutrina espírita. Como se comportam as religiões tradicionais? São baseadas em especulações de teólogos. Elas são construídas por teólogos, né? E constrói os diversos livros e teorias e postulados das religiões tradicionais. Acreditam no criacionismo, nas penas eternas, né? No pecado capital, e aí por diante. E nós já não temos essa crença no espiritismo. Ela induz seus seguidores a crerem incondicionalmente, não pode estabelecer condição para crer. Você aceita o Senhor? Aceitou, né? É o dogmatismo religioso, que você não pode questionar, porque se você questionar, isso não é para o seu conhecimento, isso só a Deus compete. Então, o dogmatismo religioso nós não temos no espiritismo, é livre, né, de dogmatismo. E a doutrina espírita, qual a diferença? É a doutrina dos espíritos. Não foi construída por teólogos, pessoa que estudou na teoria, muito embora essas pessoas sejam cultas, tenham se aprofundado em história, na religião, em filosofia, enfim, nas ciências que regem a humanidade, né? A doutrina espírita baseia-se na doutrina dos espíritos. Os ensinamentos vieram diretamente deles, fundamentada na fé raciocinada, como já falamos. Compreender para crer é um requisito do homem moderno. O homem moderno não crê em nada hoje que ele não compreende. Ele precisa compreender para depois crer. Se ele compreender algo, ele vai acreditar, né? Então, compreender para crer. Richard Simonetti nos dá até um exemplozinho. Se eu desejo saber como é a vida na França, né, mas eu não tenho como ir até a França, né, ainda mais naquela época não tinha. Quais são as minhas opções? Ou eu posso especular nos livros, né, perguntar a alguém daqui que já foi, ou eu posso ir direto ao ponto, perguntar diretamente aos franceses. Não seria melhor eu perguntar diretamente aos franceses? Foi isso que Allan Kardec coordenou esse trabalho, né, coordenado pela espiritualidade, mas na Terra por ele, né, de perguntar diretamente aos espíritos, sem intermediário, sem especular a respeito, né? Analisando tudo, porque a universalidade dos ensinos dos espíritos é muito recomendada. Nós não podemos nos basear em um único espírito. O ensinamento tem que ser universal. Ou seja, tudo que está na codificação foi colhido em diversos países. Mandavam correspondência para eles, havia muita gente o auxiliou, mas ele baseou-se na universalidade dos ensinos dos espíritos. Então, a coisa que vem de uma única fonte, ela é muito perigosa. Por quê? Qualquer fonte, por mais idônea que seja, pode ser vítima de uma obsessão, pode estar enganada, pode se equivocar. Nós, quantas vezes já nos equivocamos? Então, qualquer um está sujeito a equivocar-se. Nos tempos modernos, onde encontrar consolo para as nossas aflições? Olha, botei até ali para não esquecer de falar, porque isso é muito importante. Todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são muito importantes, são consoladores, né? Mas eu destaquei 2. O 5º, bem-aventurados aflitos, né? Bem-aventurados aflitos nos traz ali o esclarecimento das nossas aflições do dia a dia. Então, se eu tenho uma aflição no meu dia a dia e quero um consolo sobre essa aflição, onde eu vou buscar? O local mais provável de eu encontrar é no capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos. Começa logo com a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, né? O esquecimento do passado, motivos de resignação, sobre o suicídio, a loucura, trata sobre diversos assuntos e é muito importante. E o segundo que eu também destaquei, não é à toa que ele é o mais extenso. O segundo que eu também destaquei é o Cristo Consolador, porque nos traz aqui o verdadeiro ensinamento do Cristo, aquela parte do Evangelho que Kardec destacou, pegou e trabalhou, apenas ordenou alguns versículos, mas não mudou nada. E o que é melhor?
Se eu pego um elefante e vou olhar para esse elefante a 2 centímetros de distância, pode ser que aquilo nem seja um elefante, pode ser um rinoceronte, pode ser talvez um outro animal de grande porte, mas aqui tem o comentário dos espíritos. E esse comentário é uma visão de longe, é uma visão de quem está do outro lado de Janira, né? Então, além do que já tinha no Evangelho do Cristo, no Novo Testamento, na parte 5ª, aqui tem também o comentário de quem está de fora, né? O comentário de quem já passou encarnado, mas quem está agora no mundo espiritual. Jesus esteve entre nós há muito tempo. O Evangelho continua atendendo aos requisitos do tempo moderno? Será? Atende aos tempos atuais e a todos os credos, como eu já falei, pois baseia-se nos princípios morais ensinados e vividos pelo Cristo. Não é só ensinados, porque Jesus, as palavras dele foram bem menores do que as ações, bem menores. O que ele mais fez foi agir, foi proceder com o seu ser humano, com o seu próximo, como ele gostaria que o próximo procedesse com ele. Esse é o resumo do Evangelho de Jesus, exatamente fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, né? Poderíamos citar, por exemplo, só para a gente fechar, a parábola da volta do filho pródigo. Vou resumir, porque a gente já está chegando ao nosso horário. Mas conta nessa parábola de que um senhor tinha 2 filhos. Esse senhor era um fazendeiro, tinha alguns bens materiais, com seus 2 filhos, um deles mais novo, muito leviano. O garoto queria a sua parte na herança e queria ganhar o mundo, queria sair e conhecer o mundo, fazer as coisas, achava os pais muito chatos, muito reguladores, muito controladores. Ora, isso não tem hoje em dia não, era só naquele tempo, né? Mas então, queria ganhar o mundo. Então, o pai distribuiu, né, os seus bens e ele foi. Mas ele tinha o ímpeto, tinha a vontade, mas não tinha a experiência que precisava com o pai, não tinha aprendido. Então colocou essa fortuna fora, colocou com seus amigos nas suas festas, vivia rodeado de amigos, mas acabou o dinheiro. Essa amizade, quando é fundamentada nos bens materiais, acaba também, né? Ele ficou só. Qual foi o emprego que ele foi conseguir? Cuidador de porcos. Ora, isso para um judeu era terrível, né? Porque eles não comiam carne de porco, muito embora houvesse ali os romanos, por exemplo, que apreciavam carne suína, e havia muitas criações de porcos. Ele foi trabalhar numa dessas fazendas, cuidar dos porcos. E passando por aquela humilhação, pensou que na casa dele, na fazenda do pai dele, os empregados eram muito melhor cuidados que ele ali, né? Então ele pensou em retornar e pedir um emprego aos seus pais para trabalhar. Chegou tão maltrapilho que de longe ninguém o conheceu, exceto o pai, porque o pai sempre reconhece o filho, né? Então o pai fica muito alegre, pede para matar um novilho, fazem uma festa para receber aquele moço. Isso causou um certo ciúme no filho mais velho, que pensou o seguinte: ora, eu fiquei trabalhando com meu pai esse tempo todo, né? E meu irmão foi levianamente, gastou tudo, botou tudo fora e agora volta e ele tem uma festa, meu pai nunca fez um banquete para mim. Lições preciosas, porque nos mostra o convívio familiar, coisa muito atual no dia a dia, onde os filhos, não são raras às vezes, que se rebelam contra os pais por não entenderem suas ideias, por não quererem se espelhar nos seus exemplos, muitas vezes ao tentarem reinventar a roda, passar por problemas que poderiam ter evitado se olhassem o exemplo, aí caem, né,
e perdem muitas vezes o que adquiriram, né? Então, muitos sofrimentos vêm por conta de um convívio familiar. Isso acontece hoje em dia, minha gente. Não acontece, por exemplo, na casa espírita, acontece também. Nós temos os nossos jovens, ensinamos aos nossos jovens, mas chega na época de universidade, eles saem, vão para as universidades. Mas como eles têm um ensinamento já bem enraizado, né, passaram bastante tempo com essa grande família, que é a família espírita, geralmente, não existe regra geral, mas via de regra eles estão sempre de volta. São eles que assumem o serviço, porque tudo perece na vida e nós também vamos passar, né? Vamos acabar? Tem aí a lei de destruição, tratada muito bem na doutrina espírita? Não. Vamos ser transformados, né? Nossa parte material vai ser transformada, porque segundo Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, é super atual. Deixamos aqui para o término esse pensamento para a gente levar e meditar em casa. Onde está esse pensamento? Vou até botar logo o autor aqui. Não está em nenhum local, não é de nenhum outro pensador que não o Espírito de Verdade. Está no prefácio, logo no início, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos, porque os justos merecem recompensa. E qual é a nossa recompensa? Nossa recompensa é a nossa evolução, né? O grande feito do Espiritismo foi em mudar esse paradigma de penas eternas e aclarar o medo da morte, porque para nós espíritas, a morte não passa de uma mera transição de estado, onde o nosso corpo físico vai se retransformar, gerar novos produtos, alimentar, talvez se decompor, alimentar ali uma mangueira, e aquela manga vai servir de alimento para outro, vamos fazer parte da cadeia, mas a nossa parte espiritual, ela continua em franca evolução, tanto aqui quanto no plano espiritual. Deixo aqui ali embaixo o meu endereço. Não acreditem em mim, vão aos livros, façam o que a doutrina espírita recomenda. Eu não sou a voz do espiritismo. Se tem alguém aqui que nunca assistiu uma palestra espírita? Não, né? Que bom, nunca assistiu uma palestra. Você? Pensei que você tinha levantado o dedo. Nunca assistiu uma palestra espírita? As pessoas às vezes podem se assustar com esse tipo de colocação. Mas quem já veio aqui, já assistiu, já possivelmente já está familiarizado com esse tipo de ideias que a gente aqui discorre. Bom, eu não sou a última palavra, nem o que está escrito é. Nós temos que continuar investigando, isso é só para despertar em todos nós o gostinho da pesquisa. Que Jesus nos auxilie, continue iluminando nossas vidas. Muito obrigado.